Olá, aqui Charlie Normandel, dando continuidade ao desafio do cavaleiro, iniciando as combinações. Hoje, a ideia é combinarmos o cavaleiro, carta número 1, com o navio, carta número 3. Lembrando que essa sequência de cartas na ordem do Petit Lenormand forma um caminho que é importante ser apreendido e compreendido, do cavaleiro até a cruz, da primeira à 36ª carta, é todo um circuito que se percorre, cheio de desafios distintos e que precisa ser bem explorado, precisa ser bem analisado, precisa ser bem estudado. E nem todos têm essa compreensão do Petit Lenormand como uma jornada. De certa forma, essa sequência do cavaleiro até a cruz espelha a nossa caminhada terrena. Ela reflete a nossa experiência existencial na Terra. E cada carta simboliza, né, uma etapa do nosso caminho, um momento da nossa vida, uma fase do nosso desenvolvimento pessoal e espiritual. Então, sempre lembrando que as cartas, assim como qualquer outro oráculo, nada tem de precisos, no sentido de que caiu nessa configuração, o cavaleiro mais o navio vai ser exatamente isso. Não há como se fazer essa afirmação, porque tudo depende da pessoa para quem as cartas estão sendo abertas, depende da pessoa que está abrindo as cartas, depende da interpretação que vai ser feita. Então, esse exercício é apenas para reforçar as múltiplas possibilidades de interpretação que nós temos. Então, sempre gosto de destacar a relação que existe entre os naipes. Né? O cavaleiro pertence ao naipe de copas e o navio pertence ao naipe de espadas. Aqui eu estou usando o nosso já conhecido baralho Eterno Aprendiz Petit Lenormand, que traz as palavras-chave e cartas extras e uma série de informações que nos ajudam a compreender melhor as cartas. Então, aqui associando as duas cartas, né, uma fala principalmente das emoções, dos sentimentos, do nosso dia a dia, das nossas rotinas, a outra fala dos negócios, dos empreendimentos, dos prazeres, das coisas boas da vida, da beleza. Né? Então, algumas possibilidades de interpretação aqui apenas com a vinculação do naipe, e que valeria não só para o cavaleiro e para o navio, mas sempre que essa sequência dos naipes se repetir, né? Copas mais espadas. Né? Então, poderíamos falar de uma emoção prazerosa, né? De uma segurança nos negócios, né? Um, o nosso envolvimento, né? Pessoal com o coração, com a alma em algum empreendimento e por aí vai. Apenas como uma possibilidade de interpretação. E se nós invertemos, né, a espada e copas, né, nós vamos ter então, né, um negócio, né, com o coração, vamos ter aqui também, eu não comentei, mas pode ser o sentimento do belo, pode ser uma referência à estética, que é a parte da filosofia que estuda a beleza, né?
Aqui pode ser uma viagem prazerosa, pode ser um negócio que desperta a nossa paixão, nosso interesse, o nosso desejo, a nossa vontade, um empreendimento seguro, o trabalho rotineiro, são possibilidades de interpretação. Outro dado importante de se considerar é a questão da polaridade da carta, né? Aqui eu a considerei como neutro positivo e neutro positiva, mas quem tem dificuldade para. Alguns acham que é muito difícil, né, essas subdivisões e preferem a distribuição dessas cartas em três categorias apenas: as positivas, as neutras e as negativas. Não há nenhum problema, né? Quando nós temos, então, aqui no baralho, o Eterno Aprendiz, as neutro-positivas e as neutro-negativas, basta considerá-las, então, como positivas ou como negativas, não tem problema. Mostra uma inclinação maior para aquela polaridade. E eu acho essa categorização mais ampla e que nos ajuda a entender como essa energia da polaridade evolui na combinação das cartas. Então aqui a gente tem um reforço dessa positividade, né? A neutro positiva com a neutro positiva. Vamos a algumas possibilidades de combinação, né? O cavaleiro são tem como palavras-chave, né, notícias, movimento, rapidez, amante, ânimo, ação, por aí vai. E o navio, viagens, negócios, comércios, empreendimentos, que são as palavras-chave tradicionais de cada uma dessas cartas, né, que vem desde a sua origem, ou pelo menos desde a publicação daquele livretinho que é assinado por Philippe Lenormand, né, e que é a base, né, dessa tradição das cartas como a gente conhece hoje, embora saibamos que esse baralho é mais antigo, ele data lá do final do século XVIII, que vem com a criação do jogo da esperança por Johann Caspar Hechtel, né? Mas vamos lá, então, como poderíamos combinar essa carta, né? Uma entrega que vem de longe, né? Pode ser uma encomenda que vem de longe, é uma compra que a gente fez, hoje é muito comum, né? Pelo menos aqui no Brasil, né? As compras da China, né? Então se compra muito da China, pode fazer referência, né, a uma encomenda que venha de longe. Quando eu comprei o livro da Odete Maza, né, sobre Petit Lenormand, o primeiro livro dela, não havia à venda aqui no Brasil. Então eu comprei de uma livraria de Portugal, né? E eu lembro, eu achei muito curioso porque nesse dia, né, eu sempre abro de manhã, para quem já acompanha os meus vídeos, né, eu faço uma abertura de 3 cartas e eu sempre interrogo, né, como será meu dia, e a partir dali eu vivencio o meu dia pelo que as cartas me trazem. E naquele dia saiu essa exata configuração: o cavaleiro no meio, que na linha de 3 cartas é a carta mais importante, as cartas, e aqui ao lado o navio, né? E eu fiz, né, os exercícios interpretativos, mas coincidiu, entre aspas, porque não, com certeza não foi uma coincidência, né? As cartas anteciparam aquilo, que nesse dia eu recebi essa encomenda. Então, uma encomenda que vem de longe, pode ser dado pelo essa configuração aqui do Petit Lenormand, o cavaleiro mais o navio. E naquele caso, né, junto com o livro, vinha também um deck que eu havia comprado, que não havia encontrado por aqui, um deck muito bonito, até por sinal, o Greven Chase.
e as cartas bem no meio. Então, essas cartas, né, era uma alusão direta. Lembre-se que o Petit Lenormand pode ser bem literal. Então, era uma alusão às cartas que vieram, então, que estavam chegando, né, eu recebi no final do dia. Então, isso mostra a riqueza de possibilidades interpretativas que o Petit Lenormand nos traz. Tá? Então, pode ser uma encomenda que vem de longe, né? Pode ser um processo que se inicia, né? O início de um processo, o início de uma viagem, uma partida, né? O ponto inicial, né? O pontapé inicial de um negócio, de repente, né? Um novo empreendimento. Observem, né, se a gente aplicar a lei das direções, aqui no caso, né, está a proa do navio, a parte da frente, e a parte da frente do cavaleiro. Então, eles estão avançando um na direção do outro. O que resulta desse encontro, né, do cavaleiro com um barco? Né? Pode ser né, também um entrosamento, pode ser uma fusão, né? Então, pode ser interpretado nesse sentido também, né? Alguém se a gente for interpretar como uma pessoa, né? Alguém que lida com as coisas do mar, ou alguém que lida com as coisas do céu, né? Pode ser um piloto, pode ser um comissário ou uma comissária de bordo, pode ser alguém que atua, né, com as coisas do mar, né, com embarcações, com navios mesmos, alguém que atua com o tráfego aéreo, que atua no próprio, com a aviação, né, pode ser pode ser um marinheiro, pode ser uma autoridade. Lembrem que o cavaleiro também tem essa ideia do soldado, né? Então, pode ser uma autoridade da marinha ou da aeronáutica, né? São múltiplas as possibilidades de interpretação. Se a carta está aqui, né, se a gente muda um pouco a diagramação aqui das cartas, se o cavaleiro está à esquerda, aliás, à direita do navio, aí a interpretação vai ser diferente. É o cavaleiro que vai dar características para o navio. Então, uma viagem rápida, né? Um negócio que começa, né? Uma expansão dos nossos horizontes, né? É, é, ali também, né, aqui no sentido de um anseio, de um desejo de que algo se realize, também pode caracterizar como um estado de ansiedade. A gente está ansioso por alguma coisa, a gente está ansioso por algo que vai se dar, que a gente está esperando muito. Então pode se caracterizar como uma ansiedade também. Se nós temos, né, o navio em cima do cavaleiro, lembrem que o cavaleiro também pode ser representado da mesma forma que a gente representa a carta 28 ou 29 nessa posição. Ele pode ser caracterizado como os nossos pensamentos, isso por ser a carta mais rápida do baralho, né? Então ele pode representar os pensamentos. Nesse sentido, um pensamento que está ligado com algo que está longe, né? Às vezes uma mãe ou pai que tem um filho que mora muito longe, que mora de repente até em outro país, aquela preocupação, né, com alguém que está longe, né? No caso do exemplo, um filho, pode ser também uma saudade, às vezes aquelas fases que a gente não está muito bem, então bate uma saudade, a gente não consegue nem precisar do que, né? Isso pode fazer alusão, né, a esse estado da nossa alma, um pensamento nostálgico. A gente tem saudade lá da infância,
sei lá, de um primeiro amor. A gente sente uma saudade, né? Uma saudade de alguém que não está aqui, que já partiu, né? Então pode representar isso aqui. Então observem que é fantástico, apenas com duas cartas, quantas possibilidades de interpretação. Quando a gente muda aqui a configuração, lembrando que numa leitura mais simples, né, de uma, duas, três cartas ou mais, quando a gente forma a linha, a gente só vai ter a lateralidade, né, a direita e a esquerda. Mas a partir de um bloco de nove, de uma mini mesa real ou da mesa real propriamente dita, aí a gente considera, né, a lateralidade, as cartas estão acima e abaixo. Quando, aqui no caso, o navio está no domínio é, é, do cavaleiro, né? O cavaleiro está no navio, né? Então aqui também pode caracterizar, né, como eu disse antes, uma pessoa ligada ao mar, ou ligada às coisas do céu, né, ligada a alguém que lida com transporte, pode ser terrestre também, não tem problema, porque tanto o cavaleiro quanto o navio permitem essas associações, embora o navio seja mais relacionado ao mar, que era o principal meio de transporte de longas distâncias quando esse sistema surgiu, e também pode ser derivado para o avião, que hoje é o meio de transporte de longas distâncias mais usadas pelas pessoas comuns, né? Mas também pode fazer referência a um astronauta, por exemplo. Observem como a gente pode ir ampliando, né, esses sentidos. Vendo aqui agora, eu lembrei de uma música, né, O Cavaleiro das Marés. Né? Tem uma música, assim, acho que é de Augusto Martins, ela não é muito conhecida, mas O Cavaleiro das Marés, né, fala do homem do mar, né? Aquele homem que devota a sua vida ao mar, né? Que cavalga as ondas, né? As ondas do mar. Então é uma possibilidade de interpretação, né? Fazendo referência a uma pessoa cuja a pessoa que está no navio, a pessoa que está no avião, né? Uma pessoa cuja vida está ligada, né? A um meio de transporte, assim, o seu trabalho, a sua vida está ligada ao navio, a um avião ou outro meio de transporte, né? Uma pessoa que viaja muito pode ser também, ou alguém que tem segurança, né, no negócio que está fazendo. Pode ser também nessa configuração, né, porque é o domínio, né, é a iniciativa de um empreendimento e a pessoa está segura. Não, eu planejei, eu me preparei, eu vou começar, né? E isso está em processo, né? Então, nessa configuração é exatamente o início de um processo e que provavelmente o resultado vai ser positivo, né? Nessa diagramação aqui. Então, o sistema Petit-Lenormand é fantástico. Eu tenho certeza que à medida que você se exercitar com as cartas, estudar, refletir, pensar sobre elas, você vai se encantar, não tem como ser diferente, porque é algo impressionante como essas cartas, mais do que qualquer outro sistema cartomântico, nos auxiliam a compreender de uma forma muito abrangente todos os aspectos da nossa vida, né? Se a gente tiver um bom embasamento das cartas, e se a gente abre uma mesa real, por exemplo, a gente consegue ter ali uma espécie de retrato, pelas combinações que as cartas realizam entre si, do momento que a gente está vivendo agora. E ali então apontam coisas do passado e também apontam coisas do futuro, né, ou ao menos tendências do futuro que estão se desenhando. Mas é o retrato do nosso agora. E isso é fascinante. Por isso que eu insisto sempre
no uso dessas cartas no sentido do autoconhecimento, seguido da autotransformação, que é a nossa missão aqui na Terra. A gente precisa se conhecer e precisa se melhorar a cada passo do nosso caminho. E essas cartas, elas podem ser uma ferramenta para esse propósito. Então, é claro que se pode, elas nasceram para isso, né? Se pode e se deve utilizá-la para os fins preditivos, né? Mas ficar só nessas tentativas de predição, de tentar identificar as tendências do futuro, fazer isso por isso mesmo, eu acho um uso muito raso, usar essa palavra, né, muito raso, para um oráculo cujo potencial recém começou a ser explorado. Essa que é uma verdade. O potencial do Petit Lenormand recém começou a ser explorado. E felizes de nós que estamos fazendo parte desse processo. E você é convidado a pensar em outras possibilidades de interpretação e registrar aí nos comentários. Né? Vamos ampliando, né, essas combinações e eu tenho certeza que você que está nos acompanhando há mais tempo se sentirá desafiado também a fazer o seu registro e a colaborar com a ampliação do nosso entendimento sobre a forma como as cartas conversam entre si. Aqui, Charlie Normandel trazendo mais um desafio do cavaleiro, as suas combinações. Hoje combinamos o cavaleiro com o navio. Um forte abraço, até mais.